De que são feitas as rochas? Quantos tipos diferentes de rochas existem? Como elas se formaram? Este é o assunto da aula de hoje. Se você já gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza, cuja origem é inorgânica, ou seja, a origem não é através de restos de seres vivos. Os minerais, por sua vez, são formados por cristais, estruturas geométricas bem definidas. A maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Vou tomar aqui como exemplo, para a gente compreender, o granito. O granito é um tipo de rocha formada por três tipos diferentes de minerais. É formado pelo feldspato, pela mica e pelo quartzo. O quartzo possui grãos brancos, o feldspato possui grãos acinzentados e a mica tem grãos pretos. É bom que você tenha uma ideia de como esses minerais podem ser usados pelo ser humano. O quartzo, por exemplo, é utilizado na fabricação de vidro. Aí, de repente, você pode falar, professora, mas eu já tinha ouvido falar que o vidro ele era feito a partir de areia. Quando você pega os grãozinhos de areia e você vê uns pedacinhos parecidos com vidro na areia, aquilo ali são fragmentos, são pedaços de quartzo. Então, se você ficou sabendo que os vidros são fabricados a partir da areia, a areia contém quartzo. Tudo bem? A mica é um isolante de calor e eletricidade. Por isso, ela é usada no ferro elétrico, aquele ferro de passar roupas. O feldspato pode ser usado na fabricação de cerâmica e porcelana. Agora vamos entender como as rochas se formam na natureza. Existem três tipos de rochas: as magmáticas, também chamadas de ígneas, as metamórficas e as sedimentares. Vamos começar pelas rochas magmáticas, que foram o primeiro tipo de rocha a surgir no planeta Terra. Nós sabemos que a Terra primitiva era cheia de vulcões em erupção. Sabemos então que desses vulcões, saíam lavas, muito vapor de água e também vários outros gases. A superfície do planeta foi esfriando aos poucos, de modo que o vapor de água foi se transformando em água líquida, formando os rios, os lagos, os oceanos. A lava, por sua vez, também se resfriou e deu origem à crosta terrestre. Então, essa crosta terrestre foi formada inicialmente pelas rochas que tiveram origem na lava dos vulcões. Só que a lava dos vulcões, a gente sabe que ela vem do magma. Por isso, essas rochas, então, são chamadas de rochas magmáticas. Podem também ser chamadas de ígneas. Vamos ver alguns exemplos de rochas magmáticas. O basalto é um tipo de rocha magmática que é usada em construções, em calçadas, O granito também é um tipo de rocha magmática usada em esculturas, em bancadas de pias, em pisos de construções. Ao contrário do basalto, o granito se formou dentro do planeta Terra, com o resfriamento lento do magma, certo? Então, o basalto foi pela erupção de vulcão. Já o granito se formou pelo resfriamento lento do magma ainda dentro do planeta. Agora vamos ao segundo tipo de rochas, as rochas sedimentares. Elas são formadas por grãos originários de outras rochas. Esses grãos vão se acumulando em camadas, até formar então um tipo de rocha sedimentar. Mas como será que essas rochas se formam? A chuva, os ventos, as ondas do mar,
a água dos rios, as mudanças bruscas de temperatura, até mesmo alguns micro-organismos como bactérias e fungos vão desgastando as rochas, de maneira que vão soltando pequenos pedacinhos dessas rochas. Os ventos e as chuvas transportam os pequenos grãos, também chamados de sedimentos, para o fundo dos rios ou dos mares. Ao longo do tempo, esses grãos vão se acumulando em camadas, de maneira que as camadas de cima vão pesando sobre as camadas de baixo e isso vai ficando cada vez mais compacto, mais unidos esses grãos, formando assim as rochas sedimentares. No processo de formação das rochas sedimentares, elas podem encobrir restos ou vestígios de plantas ou animais, formando assim os fósseis. Então é muito importante que você saiba que o tipo de rocha onde nós podemos encontrar fósseis é nas rochas sedimentares. Exemplos de rochas sedimentares. O arenito. O arenito ele se forma quando o granito solta os grãozinhos, né? Ele solta os sedimentos, aí forma a areia ou as dunas, né? Areia e dunas não são rochas, são apenas sedimentos, pedacinhos de rochas. Mas quando é que o arenito vai ser formado? Quando essa areia se acumular no fundo, por exemplo, de um ambiente aquático, e aí isso vai se sedimentando e vai formar então esse novo tipo de rocha que é o arenito. O calcário é um outro exemplo de rocha sedimentar. Ele é formado pelo acúmulo de esqueleto, de conchas, de carapaças de animais aquáticos que possuem um sal chamado carbonato de cálcio. Ele pode ser usado, por exemplo, na agricultura. Quando o agricultor tem um solo ácido, o calcário é usado na redução da acidez do solo. Ele pode ser usado também, por exemplo, na confecção da cal, em construção civil para fazer o cimento, certo? Essas são as utilizações, então, dessa rocha chamada calcário. Vamos estudar agora as rochas metamórficas. A palavra metamórfica significa transformação. Nesse caso, nós estamos falando da transformação de um tipo de rocha em outra. As rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de rochas magmáticas e sedimentares. Essas transformações são, na verdade, elas ocorrem devido a altas pressões e elevadas temperaturas que existem, nós já estudamos isso, no interior do planeta. Vamos a alguns exemplos. O gneiss é um exemplo de rocha metamórfica que se originou a partir do granito, certo? Da transformação do granito, então, nós temos o gneiss. Ah, professora, onde é que a gente encontra essa rocha? O Corcovado e o Pão de Açúcar são exemplos de locais onde a gente pode visualizar esse tipo de rocha. A ardósia, muito usada em pisos, também é um exemplo de rocha metamórfica, cuja origem vem do argilito, que é um tipo de rocha sedimentar. Estamos chegando aos minutos finais do vídeo de hoje. Nós vimos que, então, as rochas sedimentares e magmáticas podem se transformar em rochas metamórficas. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para você. Será que uma rocha sedimentar poderia, em algum momento, se tornar novamente uma rocha magmática? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você achar que sim, tente explicar como é que isso aconteceria. Essa foi a aula de hoje. Não esqueça de deixar aqui o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.